Acho que ficou bom. O que você achou? Também. O que vocês acharam? Ficou bom? Deus mudou nossas vidas através da Igreja C3. Foi aqui que eu me batizei, foi aqui que eu me converti, é aqui onde servimos ao Senhor, foi aqui também onde a Lívia se reaproximou dos caminhos do Senhor, é aqui onde vivemos vários testemunhos e hoje a gente está aqui para contar o mais especial deles, não é, meu amor? Sim, vida. Não tem como não contar esse testemunho. Começando um pouquinho lá de trás, onde eu passei por uma fase muito difícil. Eu tive um tumor, graças a Deus benigno, mas era na região de útero e ovário. Então os médicos, desenganaram, vamos dizer assim, e nos falaram que teríamos muita dificuldade para ser pais, que teríamos que esperar muito tempo e as chances estavam diminuídas. Mas, nós cremos que nosso Deus é um Deus de milagre, sempre cremos nisso. E até que aqui na C3, depois que nós nos reaproximamos do Senhor, em dezembro de 2023, eu engravidei pela primeira vez. Foi uma alegria, assim, sem fim. Porém, eu descobri que estava grávida quando eu já estava perdendo o nosso primeiro filho. E foi um momento muito difícil, né, vida? Sim, mas ao mesmo tempo também foi um selo do Senhor pra gente. Mostrando pra gente que qualquer dúvida de fertilidade estava sendo quebrada ali. Ele mostrava pra gente que ele poderia e ia fazer na nossa vida. Exatamente. A gente creu que aí sim era possível de tudo acontecer. Até que 3 meses depois, em março de 2024, nós soubemos do nosso segundo positivo. Que alegria sem fim. Foi no dia do aniversário do Sim. João. Então foi uma alegria dupla. Eu lembro que eu falei pra ele, eu não tenho dinheiro pra te dar presente, então eu vou te dar um gasto, toma um filho. Me pegou totalmente de surpresa. Sim. E até aquele momento tinha sido o melhor presente, a melhor surpresa que eu tinha tido. Exatamente. Mas, como gerar um testemunho, gente, dói. O que aconteceu foram que semanas depois a gente acabou perdendo o nosso segundo bebê. E foi assim um momento muito, muito difícil para nós. Foi um momento de luto mesmo, um momento onde eu principalmente fiquei muito reclusa em casa. Mas foi um momento onde a gente precisou contar muito com cada um aqui da igreja, onde você levantou amigos aqui. Sim, amor. Foi um momento muito necessário. A partir daquele momento a gente decidiu realmente sair do banco da igreja e se aprofundar cada vez mais no Senhor. Foi a partir daquele momento que eu me decidi batizar, foi a partir daquele momento que a gente começou a ser discipulado e hoje a gente tem líderes espirituais aqui que intercedem pela nossa caminhada. Foi a partir daquele momento que a gente viu que precisava fazer uma limpeza mesmo espiritual na nossa vida, tirar tudo aquilo que não provinha do Senhor, preparar a nossa casa mesmo, o nosso espírito, o nosso corpo, para que Deus mandasse na hora certa, porque as bênçãos dele já estavam lá, mas a gente precisava fazer uma limpeza antes para poder acessar. E foi um momento assim de ser lapidado realmente pelo Espírito Santo. E eu me recordo que durante a vigília, esse ano de 2025, um momento de vigília de oração aqui da igreja, eu fiz a oração, vamos dizer assim, mais desafiadora da minha vida. Fiz uma oração de entrega, onde eu falei pro Senhor, Falei, Deus, o Senhor sabe que eu quero muitos filhos. O Senhor sabe o tanto que isso é nosso sonho, mas eu tô aqui para viver uma vida de propósito. Se o Senhor não quer me dar filhos, essa vida tá tudo bem. Me dê filhos espirituais. Isso para nós vai bastar. Então eu realmente entreguei, o nosso Isaac, vamos dizer assim, Entreguei para o Senhor o meu maior sonho. Eu me recordo que era na época de vigília da igreja e nós fomos convidados para estar. Quem estava lá ministrando eram as gêmeas, Thaís e Tainá. Inclusive, vocês vão saber disso agora, meninas. Vocês foram um canal de Deus nas nossas vidas. Durante o louvor, elas cantaram uma música que fala que vai fazer de novo, né, vida? Sim, que Deus iria fazer de novo. Que Deus iria fazer de novo. E durante esse louvor em que elas cantavam, eu ouvi repetidamente o Espírito Santo falando comigo. Eu vou fazer de novo, eu vou fazer de novo e eu vou fazer de novo. E eu criei nessa palavra de todo o meu coração e levei e guardei essa palavra comigo. Sim. Passados, eu creio que um mês depois, Um pouco menos de um mês, eu descobri pela terceira vez que estava grávida. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Foi uma vitória mesmo, foi uma alegria sem fim. Porém, como eu já havia dito, gerar testemunho dói. Terceiro dia que eu descobri que estava grávida, eu tive um sangramento. Eu trabalho em outra cidade, fui pro hospital. E nesse momento foi um momento muito difícil também, porque veio todo aquele medo de tudo que a gente já havia passado. Sim.
Mas foi um momento que eu resolvi crer que o Senhor tinha falado pra mim que Ele iria fazer de novo. Sim, nessa hora, né, a Lívia me mandou uma mensagem, tinha acabado de entrar no meu trabalho aqui, já na hora peguei o carro, fui dirigindo, a cidade era até Bauru, e naquele dia o céu tava tudo nublado, eu fui muito reflexivo, conversando com Deus mesmo sobre a situação, e no caminho Deus me deu uma música, e no começo dela diz assim: mesmo que hoje eu não veja o sol, eu sei que Ele está atrás das nuvens. E ali Deus falou claramente comigo que não era porque eu não estava vendo o sol naquele momento que Ele não estava lá, porque o dia estava claro, o sol existia, eu só não estava conseguindo enxergar. E assim era o nosso bebê, porque Ele tinha falado o que ia fazer, então não era pra gente ter medo. Sim, e o João me contou da música, porém ele não me cantou esse início, só me contou o refrão da música, então eu não sabia que Deus tinha falado isso com ele. Uns 3 dias depois, em casa, o Espírito Santo falou comigo. E ele me disse assim: o seu bebê, não era pra eu ter medo, e ele falava: não tenha medo, o seu bebê não vai ser o arco-íris, ele vai ser o solzinho pra iluminar a vida de vocês, pra trazer alegria. Foi. E quando eu compartilhei isso com o João, ele começou a chorar na vida. Sim. E Porque aí, Deus tinha falado comigo também que o nosso bebê era o nosso sol. então, assim, foi só a resposta daquilo que o Espírito Santo tinha falado conosco, que falou em tempos, em momentos diferentes. Sim. E o mais, assim, curioso, porque, como diz o ditado, né? Não dá ponto sem nó, é isso mesmo? Deus não dá ponto sem nó. Exato. O que acontece é que a gente já tinha definido os nomes, e seria Felipe ou Clarice, um tempo depois, quando nós, né, Sim. soubemos o que realmente era, e vai vir aí a nossa Clarice. Clarice. E a Clarice é isso. Clarice é luz, significa brilhante, a que ilumina. Então a Clarice é o nosso sol. Deus já tinha revelado pra gente que ela viria para iluminar a nossa vida, para iluminar a vida de todos, porque a gente crê que ela é a nossa filha da promessa. Ela crê que ela tem grandes coisas para fazer, muito mais do que nós. Né, exatamente. E a nossa Clarice, gente, tá toda bonitinha já, né, vida? E é o nosso solzinho. Ela é o nosso solzinho. Esse foi, inclusive, o primeiro presentinho que ela ganhou. E ninguém sabia que Deus já tinha falado com a gente que ela seria o nosso sol. E a gente, assim, é muito grato a Deus por tudo que a gente passou para chegar até aqui. Sim. Né? Nós temos plena convicção que Ele é um Deus que faz milagres na vida. E eu quero falar para vocês, creiam nesse Deus que faz milagres. Busquem intimidade com Ele, busquem presença. Muitos milagres, igual a gente viveu, você só vai viver quando pôr o pé para fora do barco. Deus vai chamar, mas você tem que ir, você tem que confiar nele. E hoje, gente, eu gero a marca da promessa, né? A nossa promessa, né, vida? Sim. E eu tenho uma palavra para você, mulher que tá assistindo agora. Um dia eu estive como você, sentada, esperando uma resposta do Senhor. E sabe, Deus respondeu as nossas orações. Sim. Porque Deus é um Deus que ainda faz milagres. Glória E eu profetizo que você vai gerar, minha amiga. Eu profetizo sua madre aberta. Eu profetizo filhos naturais, espirituais sobre a sua vida. Confia, porque o que o Senhor fez conosco, Ele vai fazer com vocês. A gente começou 2025 chorando e a gente está finalizando chorando também, porém de alegria, porque a nossa promessa vai nascer, né, vida? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus por isso.